bem, então vamos dar início. A ideia, o Gustavo já me apresentou aí, além dessas coisinhas aí, eu também sou o atual coordenador da Regional 1 de Catálise, da Sociedade Brasileira de Catálise. Era para nós realizarmos aqui no mês que vem a reunião, o encontro regional de catálise, mas em virtude da pandemia nós tivemos que cancelar esse evento presencial e estamos nos planejando, junto com a sociedade, de realizar esse evento mais para o fim do ano, de forma virtual. A ideia básica hoje é nós conversarmos um pouco sobre a oxidação de poluentes orgânicos sobre materiais semicondutores. Esses materiais poluentes, esses poluentes orgânicos, eles têm basicamente três fontes. Aqui em Teresina, por exemplo, no Piauí, já foi um grande centro, especialmente na região norte do estado, um grande centro de curtumes, né? Muitas indústrias para curtir o couro e tingir também esse couro. Bem como nós ainda somos um polo de produção de roupas, né? Um polo têxtil dentro da região Nordeste, e muitos corantes ainda são utilizados, e esses corantes, na maioria das vezes, são moléculas orgânicas bem grandes, e como a da rodamina B aqui, do alaranjado, de metila, e eles não são biodegradáveis ou não são degradados no meio ambiente. No caso específico de Teresina, os curtumes eles estão em decadência já há algum tempo. Eles ficavam ali perto do encontro dos rios, na região norte da capital. Mas, recentemente, o professor Edmilson, da Universidade Federal, analisando a água do rio Poti, observou que há uma grande concentração de corantes na água do rio Poti, e ao investigar o porquê disso, descobriu-se que a fonte de poluição saiu da região norte da capital, no rio Parnaíba, e passou para o rio Poti, na região sudeste, que é a região do Grande Disseu, perto do Jardim Europa, por aquela região, Parque Tararé e tudo mais, em que as indústrias têxteis se concentram naquela região atualmente, e elas usam um grande volume de corantes têxteis, e terminam isso indo para no rio Poti sem devido tratamento adequado. Uma outra fonte de poluentes orgânicos é a própria agricultura, com a utilização de defensivos agrícolas, né? Muita gente chama de produtos químicos, tudo é químico, mas são defensivos agrícolas, especialmente os herbicidas. E aí o Piauí tem um problema mais grave, porque nós somos, junto com a Bahia, o Tocantins e o Maranhão, nós formamos o que se chama de Mata Piba, e aí nós somos a última fronteira agrícola do país. Então houve um aumento significativo na quantidade de herbicidas utilizados nessa região, de defensivos agrícolas. E segundo pesquisas do Centro de Tecnologia Mineral, no Rio de Janeiro, em que nós, inclusive, tivemos uma espécie sucursal, ainda mantemos contato. Esse laboratório do CETEM fica em frente ao laboratório do Geratec, lá no campus Torquato Neto. E é uma pesquisa realizada por eles em águas subterrâneas da região do Cerrado Piauiense, e encontraram consideráveis concentrações de herbicida nesta água. Então, é um problema recorrente. Aqui nós temos dois dos herbicidas, né, o glifosato, né, e o 2,4-D, o ácido de cloro 2,4 de clorophenil fenoxacético. E uma outra fonte, que é a fonte de poluente que nós chamamos de poluentes emergentes, são os poluentes, são os fármacos que tornaram-se poluentes emergentes, né? Nós temos um aumento considerável da concentração de fármacos nas águas, tanto subterrâneas como águas residuais. Isso muito em virtude do fato de que a boa parte dos medicamentos eles não são absorvidos pelo nosso organismo. Então, cerca de 70% a 80% do que nós ingerimos na forma medicamentosa
o princípio ativo é excretado da mesma forma que foi admitido. Então, o corpo não consegue processar totalmente esse medicamento. Qual a consequência desse fato? No caso dos esteroides, que tem o 17-alfa-etiliestradiol, que é um hormônio, estudos já relatam que ele provoca alteração no sexo dos peixes, né? Porque há uma alteração no sistema endócrino e essa alteração faz com que os peixes passem a ter um único sexo e, por conta disso, eles não conseguem se reproduzir e isso leva à extinção de espécies aquáticas. Há relatos já de extinção de espécies aquáticas nos Estados Unidos, em lagos dos Estados Unidos e também na região da China. Um outro ponto importante em relação aos fármacos, considerando-se como emergentes, poluentes emergentes, é o fato de muitos antibióticos, né, os antibióticos também são excretados cerca de 70% a 80% na forma como admitidos, e aí esses antibióticos vão para o sistema de coleta de esgotos, especialmente em países mais desenvolvidos, em que há uma grande quantidade de esgoto tratado. Ainda não é o nosso caso, o Piauí chegou, a Teresina chegou a 21% recentemente, mas esse tratamento ele não é capaz de degradar essas moléculas. E esses antibióticos no sistema de esgoto, eles fazem com que haja a sobrevida daquelas bactérias ou daqueles micro-organismos que são resistentes a esse antibiótico. Então, você diminui a quantidade, porque mata as bactérias que não são resistentes, mas aquelas poucas que são começam a se reproduzir. Então, você tem cada vez mais bactérias resistentes, doenças cada vez mais potentes, e você precisa desenvolver cada vez mais medicamentos mais potentes para atacar essa doença. Para vocês terem uma ideia, no final do ano passado, uma instituição britânica, comandada pela Royal Society, lá do Reino Unido, fez uma pesquisa global, em parceria com os Estados Unidos e com outros países, em que se constatou que até 2050 o número de mortes causadas por resistência, por micro-organismos resistentes aos antibióticos, ela vai superar a quantidade de mortes por todas as outras doenças somadas. Então, nós estamos numa situação realmente muito complicada em relação a isso. Então, por esse motivo é que nós precisamos desenvolver tecnologias capazes de degradar essas moléculas de tal forma que os produtos de degradação, mesmo que não se chegue a CO2 e água, que é o objetivo principal, oxidá-las de forma a mineralizá-las totalmente, mas que os produtos não sejam tóxicos e nem promovam o aumento da resistência bacteriana. Como a gente consegue remediar esse problema, né? Há basicamente duas maneiras, dois tratamentos já utilizados, mas com baixa tecnologia ainda. É o processo de adsorção, um processo físico, em que a molécula não é totalmente degradada. Aliás, se ela não é degradada, ela é apenas absorvida na superfície de um material adsorvente. Aqui, como exemplo, eu trago um trabalho recém-publicado de um aluno de doutorado, em que a gente suportou a tungstato de prata na peneira molecular SbA15, que é uma sílica mesoporosa com ordenamento hexagonal de poros, e nós avaliamos a capacidade absortiva desse material na adsorção da rodamina B. E o que nós observamos é que em torno de 9 minutos esse material é completamente absorvido. Só que ele fica aqui na superfície, e aí você vai ter que ter uma outra etapa, um outro processo para poder ou remover e reutilizar esse material, que é cancerígeno, ou então você vai ter que fazer um outro processo para degradar. E por isso é que nós optamos, então, por fazer logo o processo de degradação direta em processos oxidativos avançados, né, os PORAs. Esses processos eles podem ser tanto homogêneos como heterogêneos. Os processos homogêneos são denominados de fêton ou fotofêton quando utilizam radiação visível ou ultravioleta. Na maioria das vezes, radiação ultravioleta de maior energia. Então, são processos baseados no chamado de fêton porque eles usam a oxidação do ferro,
Normalmente se utiliza a água oxigenada, e com isso a formação de espécies oxidantes, né? No caso aqui o radical hidroxil, e esse radical hidroxil ele tem alto poder de oxidação frente a material orgânico. Então, ele consegue oxidar a matéria orgânica, gerando água e resíduos como CO2, por exemplo, né? Que é não tóxico. Então, e aí são reações sucessivas que ocorrem em cadeia. A desvantagem desse processo é porque os reagentes eles são consumidos de fato e não há a possibilidade de reutilização, no caso aqui do ferro, já utilizado. Ele se transforma em um resíduo e aí é descartado junto com os subprodutos da reação. Esse processo ele pode ser melhorado se nós promovermos, fizermos ele na presença de radiação ultravioleta e o processo passa a ser então denominado de fotopêndulo. Então, o fato de não poder reutilizar o catalisador, que no caso aqui é o ferro, em outras reações, faz com que haja um aumento, ou que houvesse um aumento na pesquisa por processos oxidativos avançados heterogêneos, em que o catalisador pudesse ser utilizado inúmeras vezes, isso porque barateia o processo e termina não gerando resíduos para o meio ambiente em virtude do processo. No processo homogêneo, você corre o risco de resolver um problema, seja oxidar a matéria orgânica e gerar outro por aumento da concentração de ferro nas águas residuais. Então, aqui nos processos heterogêneos, é onde entram os semicondutores. Aqui, nesse exemplo, nós temos fosfato de prata suportado na peneira molecular do tipo SPE15. Nós vamos detalhar melhor esse trabalho mais na frente. É um trabalho de mestrado do aluno meu, do Tadeu Mendes. Foi publicado na Journal Photochemical and Photobiology A, em 2018. E aqui a gente tem a noção do processo como ocorre de fato. Então, aqueles agentes oxidantes que são formados lá na reação do ferro com a água oxigenada no processo homogêneo, aqui nesse caso é um pouquinho diferente, mas eles também estão presentes. Quando um semicondutor recebe radiação adequada, né, energia adequada, os elétrons que estão na banda de valência, eles migram para a banda de condução, são promovidos energeticamente para a banda de condução, e aqui são abertas lacunas com densidade de carga positiva, né, chamados também de buracos. Essas lacunas positivas são altamente oxidantes, então elas conseguem oxidar a água e gerar radicais hidroxil que posteriormente conseguem atacar a molécula orgânica oxidando. E os elétrons que são fotogerados na banda de condução, eles conseguem reduzir as moléculas de água que estão dissolvidas na água, né, as poucas moléculas de água dissolvidas, quando radicais peroxil, que também conseguem, por esse processo, chegar a radicais hidroxil ou ele mesmo atacar a matéria orgânica e assim levar à degradação da matéria orgânica. Então, como esse material ele é sólido, ele pode então ser recuperado, como nós vamos ver lá na frente, e ser reutilizado algumas vezes até que perca sua atividade. Falando um pouco mais sobre a questão dos semicondutores, aqui a gente traz essa tabela da Photoelectrochemical Cell, publicada na Nature, né, em que a gente tem exemplos de diversos óxidos semicondutores, de diversos semicondutores, não somente óxidos, com a energia de banda proibida de cada um deles, né. Saber dessa energia de banda proibida do material é importante porque permite-nos saber qual tipo de radiação, em qual tipo de radiação a gente pode utilizar esses materiais como fotocatalisadores, né? Quando se tem uma energia, como no caso do óxido de estânio, de 3,8 eletronvolts, esses elétrons não serão promovidos com radiação visível, né? Então, você precisaria de radiação ultravioleta de alta energia para fazer essa promoção e utilizar o óxido de estânio. Diferente do óxido de tungstênio, por exemplo, né? Do óxido de ferro 3, que a energia de banda proibida já
de uma quantidade ou de tamanho acessível para que possibilite a radiação visível ou a energia da radiação visível, promover os elétrons da banda de valência para a banda de condução e assim ativar o processo. Uma outra coisa que nós podemos fazer é trabalhar de forma a ou aumentar ou diminuir esse gap energético entre a banda de valência e a banda de condução, e aí é uma interferência termodinâmica. E também, um outro fator que interfere no processo fotocatalítico, além dessa energia necessária para a transição, que é algo termodinâmico, há um efeito cinético, né? Quanto mais tempo os elétrons da banda de valência ficarem na banda de condução, mais ativo, por mais tempo o catalisador permanecerá ativo. E a tendência, como nós sabemos, é que os elétrons voltarem ao seu estado estacionário, ou seja, saírem da banda de condução e voltarem para a banda de valência. Esse tempo é chamado de tempo de relaxação do elétron. Para aqueles que não compreendem bem esse banda de valência e banda de condução, eu trouxe alguns resultados teóricos de um artigo recém-publicado do nosso grupo, comandado pelo professor Laércio, um estudo de pós-doutorado da Amanda Gouveia, em que ela fez a simulação e identificou quais são os orbitais que compõem a banda de valência e a banda de condução do tungstato de magnésio, né, que tem essa estrutura. Então, por meio do estudo de densidade de orbitais, está chiando aqui, mas tudo bem, de orbitais, é possível fazer essa simulação e identificar quais orbitais do óxido compõem principalmente a banda de condução e a banda de valência. E com isso é possível fazer a determinação teórica da energia de banda proibida, né? A energia do gap. E no caso aqui o teórico deu 4,49 e o experimental deu 4,33. Esse experimental aqui é obtido por absorbância no VVIS, né? E aí, com o tratamento adequado, matemático adequado, é possível, pela extrapolação da curva, obter a energia de banda proibida para cada material. No caso aqui, nós temos uma transição direta do elétron, mas essa transição, alguns semicondutores têm transição indireta do elétron da banda de valência para a banda de condução, em que o elétron perde alguns fôtons energéticos durante essa transição. Dito isso, nós passaremos a apresentar alguns trabalhos do grupo de estudos de energias renováveis e tecnologias em catálise, o Green Tech, que fica lá no Geratec, no campus Poeta Torquato Neto da Universidade Federal. Nós abordaremos especificamente a influência na atividade fotocatalítica dos óxidos, da morfologia do cristal, do suporte catalítico, se o material está suportado ou não, da fonte de radiação, da assistência eletroquímica, do efeito plasmônico, da utilização de dois semicondutores ao mesmo tempo, formando uma heterojunção, e do efeito de dopagem para interferir na energia de band gap ou na formação de estados intermediários. Então, passamos ao primeiro trabalho publicado na Catalyst Science and Technology em 2015. É um trabalho com tungstato de prata. E aí, meus alunos, quando iniciam os estudos em catálise, a gente fica falando de óxidos e apresenta uma fórmula molecular como essa tungstato de prata, eu disse, professor, isso não é um sal? Eu disse, no ensino básico a gente aprende que isso é um sal, na química geral, né? Mas aí aqui, por que a gente chama isso de óxido, né? E não de sal? Estou fazendo essa pergunta porque muitos alunos meus, orientantes, perguntam isso no início. É porque a estrutura, por exemplo, aqui do tungstato de prata, ele é formado por clusters de óxido de prata e de óxido de tungstênio. Então, essa estrutura é tratada como se fosse um óxido misto, de óxido de tungstênio e óxido de prata. E aí nós temos clusters com diferentes coordenações, né? Tanto para o do tungstênio nós temos uma coordenação octaédrica,
né, uma estrutura octaédrica, e nós temos para a prata clusters de 5 clusters, 6 clusters com estruturas diferentes e números de coordenações diferentes. Então, é por isso que nós chamamos esses materiais de óxidos. Aqui, esse trabalho, o objetivo principal dele foi ver, a princípio, a influência da temperatura na estrutura cristalina do material e na morfologia, mas quando se foi fazendo os testes catalíticos, foram se observando algumas coisas. Então, o material foi sintetizado pelo método de micro-ondas e ultrassônico, e aí depois ele foi tratado termicamente em diferentes temperaturas. O que se observou é que, à medida que a temperatura foi aumentando de 100 até 160 graus Celsius, a morfologia do material foi mudando e a estrutura cristalina dele também. Houve um crescimento preferencial de um determinado plano, e isso depois foi verificado que tanto alterou a energia de banda proibida, o bandgap, como também alterou a atividade fotocatalítica. Então, o material que foi tratado termicamente a 160 graus Celsius, ele apresentou uma atividade fotocatalítica na degradação da rodamina B e da RHCG maior do que os demais. E à medida que foi aumentando a temperatura, né, houve um aumento nessa atividade fotocatalítica. Para vocês terem um parâmetro, o material ele sofreu o processo de fotodegradação sem a presença do catalisador, que nós chamamos de fotólise. E sem o catalisador, ele praticamente não se degrada. Então, a curva permanece praticamente paralela ao eixo X. Então, com o catalisador, e à medida que a temperatura foi aumentando, houve um aumento da atividade fotocatalítica. Por meio de estudos computacionais, né, de simulações computacionais, foi feito o estudo para determinação dos orbitais que compõem a banda da banda de valência, a banda de condução, a estimativa do gap teórico, a energia de banda proibida. E o que se observou também é que, à medida que ia aumentando a temperatura, a área da face 110, né, e da 001, que é essa face roxinha aqui nos cristais, ela foi aumentando. E aí foi feito o cálculo de energia de superfície de cada uma das faces e se observou que a energia da face 011, do plano, né, de difração 011, ele era maior, essa energia era maior do que das outras faces. Então, a maior atividade fotocatalítica do material a 160 graus, tratado a 160 graus Celsius, ela foi atribuída à maior presença dessa face do cristal em estado de prata. Né? Esse é um trabalho, inclusive, em parceria lá com o professor Elson Longo, da UFSCar, e com o professor Juan, lá da Espanha, com a forte contribuição, obviamente, do professor Laércio aqui, em que nós terminamos participando nessa análise dos resultados catalíticos. Então, aqui a gente vê plenamente nesse trabalho anterior o efeito da face, e aí pode ser feito um planejamento de síntese para obter o material com a face mais ativa. A partir desse outro trabalho, publicado na Applied Surface Science em 2000, acho que foi 2018 também, foi 2017, finalzinho de 2017, é um trabalho de mestrado de um orientando, do Maciel, em que nós suportamos o TiO2 na SBA15. É interessante que, para os alunos aí do curso de Física do Torquato Neto, que estão assistindo, é que essa ideia aqui, desse procedimento de síntese, foi tida entre uma conversa, ela aconteceu entre uma conversa minha e do professor Reginaldo, que está também presente na sala, sentado na mesa do pátio ali do CCN. Né? Um dia, depois do almoço, a gente sentou lá e começamos a conversar sobre as pesquisas, e aí surgiu essa ideia dessa conversa, e ela terminou progredindo e logrando êxito, né? A SBA15 é uma pedreira molecular mesoporosa dicílica, ela é amorfa, ela não tem síntese ativos, mas ela tem uma área superficial muito grande, podendo chegar até 1.000 metros quadrados por grama, com valor médio em torno de 700 metros quadrados.
Além disso, ela tem poros acessíveis às moléculas. Esses poros eles variam de 2 a 6 nanômetros. Então, são poros realmente longos, largos e unidirecionais. Então, é um suporte catalítico muito importante, estudado desde 1992, quando foi descoberto na Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia. Então, o que nós pensamos? Mas a ideia era nós mantermos a estrutura da SPE15 na porosa, sem bloquear esses poros, e a maneira como nós achamos isso foi depositar o óxido de titânio sintetizado já de forma cristalina, mas suspensa, e aí nós adicionamos a suspensão do tetraetilortosilicato, que é o surfactante que forma em concentração micelar essa estrutura ordenada hexagonal. Então, as nanopartículas de TiO2 ficaram absorvidas à superfície externa dessas micelas. Em seguida, nós adicionamos a fonte de sílica, que é o tetraetilortosilicato, e esse tetraetilortosilicato, então, se condensou depois do tratamento hidrotermal em cima dessa estrutura. Então, quando nós calcinamos, fizemos o tratamento térmico na presença de ar atmosférica, a matéria orgânica sofreu combustão, saiu, desobstruindo os poros, e nós passamos a ter, então, uma estrutura em que a SB15 foi mantida, a estrutura da sílica foi mantida, e o TiO2 ficou interno aos poros sem bloqueá-los. E a expectativa é que esse material, assim, dessa forma, tivesse uma atividade catalítica superior ao do TiO2 puro. Aqui nós temos os difratogramas de raio-x em baixo ângulo. Esse difratograma é característico de estruturas mesoporosas e ordenadas de forma hexagonal, como é o caso aqui da SBA15. E aqui nós temos o difratograma em médio ângulo para observar a presença do óxido de titânio, que nesse caso estava em fase anatase. Nós fizemos análise de transmissão para microscopia eletrônica de transmissão para provar que esses nanocristais estavam dentro e não estavam bloqueando os poros. Então, aquela estrutura lá teórica, ela está aqui representada na micrografia de transmissão, né? Os poros formando o hexágono, e aqui nós podemos ver eles de forma longitudinal nessa estrutura. E aqui estão ancorados no interior dos mesoporos o TiO2. Nós fizemos a caracterização do gap, né, de cada material, e depois fizemos os testes catalíticos, degradando rodamina B. Então, nós fizemos aqui essa primeira curva da fotólise, ou seja, o teste sem catalisador. Fizemos o teste na presença da P25, que é o óxido de titânio comercial, né? E aqui tem a curva dele bem acentuada. Fizemos na presença das nanopartículas que nós sintetizamos, essa curva aqui em vermelho, também bem acentuada, e testamos os nossos catalisadores em razão molar silício-titânio de 25, 50 e 75, e observamos aqui as curvas de degradação. Aí, aparentemente, parece que os nossos materiais têm uma atividade fotocatalítica inferior ao do óxido puro, né? Ou seja, o nosso material suportado tem atividade inferior. Só que nós temos que lembrar que no óxido puro, tanto na P25 como nas nanopartículas de TiO2 sintetizadas, ele 100% é este material. Ou seja, se eu utilizar aqui, no caso foi 40 miligramas, então era 40 miligramas apenas do sítio ativo, ou seja, do TiO2. No material suportado, não chega a ter 1% em massa de TiO2 na SBA15 suportada. Então, com uma quantidade muito menor de TiO2, nós temos uma atividade fotocatalítica semelhante. No trabalho seguinte, eu vou mostrar o cálculo da frequência de turnover, que não foi calculado para esse trabalho, mas no seguinte nós calculamos, onde se pondera a atividade fotocatalítica pela quantidade de sítio ativo. E aí vai ficar evidente o quanto o material suportado, o óxido suportado, tem uma atividade catalítica maior. O que nós fizemos a mais nesse trabalho foi avaliar os ciclos catalíticos, ou seja, a gente utiliza o catalisador uma vez, depois do processo a gente retira, lava, ativa novamente, e aí a gente faz vários ciclos catalíticos. Aqui nós fizemos até 4, porque
nós observamos que no segundo, terceiro e quarto não houve variação da atividade fotocatalítica. Então, a gente passou a ter um comportamento estável aqui, com perda apenas de 5% da atividade fotocatalítica, isso em 90 minutos de irradiação ultravioleta. Então, veja, a vantagem de se utilizar o catalisador heterogêneo sobre o processo homogêneo é a possibilidade de reuso desse material. E aqui tem um exemplo evidente. Nesse trabalho aqui, nós depositamos óxido de tungstênio em SBA15, também foi um trabalho de dissertação de mestrado. E aqui eu vou apresentar apenas os resultados catalíticos para adiantar um pouco mais, senão eu falo demais. Então, aqui nós temos essas duas primeiras curvas aqui em cima, elas são tanto da fotólise, da preta, como da SPA15 pura, a curva vermelha, que é o suporte de sílica, e essas são as curvas do WO3, que ela está em azul, WO3 puro, e dos materiais suportados. Nós já observamos que em 270 minutos não há diferença entre o material com razão 75, razão 50, né, aqui. E aí, você veja, a curva cinética para o WO3, que é o material puro, e em catálise nós chamamos de catalisador máximo, porque toda a massa é de sítio ativo, ela aparentemente tem uma atividade melhor, porque cai mais rapidamente do que os materiais suportados. Mas quando a gente calcula a frequência de turnover, né, o TOF, que é a atividade catalítica ponderada pela quantidade de sítio ativo, que no caso é o WO3, nós observamos um aumento considerável da frequência de turnover, né, que é dada em minuto a menos 1, dos materiais suportados em relação ao WO3 puro. Então, aqui nós temos da ordem de 10 a menos 3, e aqui nós temos 3,62 minutos a menos 1. Então, mostrando que a atividade catalítica ela é maior nos materiais suportados do que no material máximo. E por que isso acontece? Porque, para ocorrer a fotocatálise, é necessário que a molécula a ser degradada ela entre em contato com o sítio ativo. Essa é uma das possibilidades. Então, ela pode ser oxidada diretamente pelo buraco gerado na banda de condução, quando o elétron é fotoexcitado. Então, para que isso aconteça, os sítios ativos, quanto melhor distribuídos na superfície do catalisador, quanto melhor os buracos estiverem distribuídos na superfície do catalisador, melhor vai ser a atividade catalítica, porque você veja uma molécula desse tamanho, se nós tivermos dois sítios ativos muito próximos, elas vão se repelir estericamente, vai ter um impedimento estérico, elas vão se encontrar e vão se repelir, porque estão procurando o mesmo local ao mesmo tempo. Então, isso diminui a atividade catalítica. E no material suportado, a gente consegue espalhar melhor os sítios ativos, permitindo um acesso mais fácil da molécula a ser oxidada. Nesse trabalho, nós também investigamos uma outra coisa. O Piauí, especialmente aqui em Teresina, é uma das cidades aqui, no caso de Teresina, que tem maior incidência de radiação ultravioleta durante o ano, e tanto a incidência é alta, quanto ela é ampla, ou seja, durante o ano. Então, nós avaliamos a atividade catalítica desse material, W315, não só dentro do laboratório, com reatores com lâmpada de ultravioleta, mas fizemos isso lá no pátio, lá ali do estacionamento do Geratec, para quem conhece o laboratório e a UESP, com radiação solar direta, né, que é essa curva aqui em vermelho, aqui, e azul com a radiação UV simulada. Então, você repara que o comportamento é bem semelhante. Então, esse material ele pode ser utilizado, por exemplo, numa estação de tratamento de esgoto a céu aberto, porque a radiação solar é capaz de ativar os elétrons da banda de valência para a banda de condução, e assim os buracos e os elétrons fotogerados podem atuar na oxidação da matéria orgânica. E aqui os ciclos catalíticos, né? Nós tivemos 98% de rendimento no primeiro ciclo e 82% no quarto ciclo. Então, houve uma ligeira queda, mas 82% ainda é uma atividade aceitável em quarto ciclo catalítico.
Aqui um outro exemplo de material suportado, no caso o fosfato de prata, que estava lá no segundo slide. Nós suportamos o fosfato de prata em SBA15. Aqui uma estrutura cúbica de corpo centrado, com clusters de óxido de prata e clusters de fosfato, né? Clusters tetraédricos de fosfato e tetraédricos de óxido de prata. Esse artigo foi publicado aí na Journal Photochemistry and Photobiology em 2008. E aqui eu trouxe esse trabalho para comparar com o seguinte, porque aqui nós usamos radiação policromática. Nós usamos uma lâmpada de vapor metálico, como essas que tem nos postes de iluminação pública nas avenidas de Teresina, que a radiação dela simula a radiação solar. Então, o que nós observamos? A atividade catalítica ela teve uma queda rápida aqui no início, até cerca de 60 minutos, em torno de 1 hora, e depois ela se estabilizou. E esse material, né, o fosfato de prata, deixa eu voltar só um slide, ele tem essa corzinha aqui mesmo, inclusive foi colorido com essa cor aqui por conta disso, ele é meio amarelo esverdeado. E à medida que a gente ia fazendo o teste catalítico, ele ia ficando escuro, ficando bem escuro. E aí nós observamos que o que estava acontecendo? A prata presente nos clusters de óxido de prata, quando a luz incidia, que os elétrons saíram da banda de valência para a banda de condução, os elétrons fotogerados eles reduziam a prata. E a prata abandonava o cluster e virava prata metálica. Ou então virava óxido de prata, mas abandonava o cluster, então nós diminuímos, estávamos à medida que o teste ia se realizando e acontecendo, o fosfato de prata, a prata presente nos clusters de óxido de prata, ia se transformando ou em óxido de prata, abandonando então o fosfato, ou prata metálica. Então o nosso catalisador estava sendo destruído. Isso é uma característica do fosfato de prata, a gente chama de fotoinstabilidade, né? Quando a gente irradia o material e os elétrons fotogerados são capazes de reduzir algum metal que esteja presente lá na estrutura cristalina do óxido. E com isso, a atividade permaneceu constante. Então, daqui em diante, não tem mais atividade catalítica, muito provavelmente porque nós não temos uma quantidade suficiente de fosfato de prata. E aí a gente foi investigar como resolver isso, o trabalho também publicado na mesma revista, no ano seguinte, em 2019, trabalho de dissertação do João. A gente tinha um grupo formado por João, Tadeu e Maciel Lima, que trabalhava com isso. Aí tinha um aluno de Cícero Fernando, que agora já faz mestrado, e o Jefferson, que está no doutorado agora, o João também está no doutorado. E aí o João avaliou fazer o teste catalítico com o mesmo material, fosfato de prata. Desculpa que não só copiei do material para cá e deixei SPA15. Nesse trabalho não tem SPA15, apenas fosfato de prata. E aí o que acontece? Foi irradiado por WLED, né? Por luz branca de LED. E o que se observou, até aqui analisando os ciclos catalíticos, né, especialmente para a rodamina B, é que a atividade catalítica ela permaneceu em 3 ciclos. No caso do trabalho anterior, com radiação policromática, a incidência da radiação, a energia de reação era alta demais, ao ponto de fazer com que a prata se reduzisse fortemente, né? E aí diminuiu a atividade catalítica. Lá nós não conseguimos fazer o segundo ciclo, né? Dentro do primeiro ciclo a atividade já tendia a zero. Enquanto que aqui não. Aqui o que se observou é que do primeiro para o segundo ciclo nós observamos a formação de prata metálica, mas em pequena quantidade. E a presença de prata metálica em pequena quantidade, ela leva a 2 pontos que favorecem a fotocatálise. O primeiro é porque a saída da prata gera a formação de vacâncias de oxigênio, e essas vacâncias geram níveis intermediários de energia entre a banda de valência e a banda de condução, e com isso a gente diminui a velocidade com que o elétron volta da banda de condução para a banda de valência.
Eles mantêm os buracos abertos por mais tempo. E a outra coisa é que a prata metálica, em pequenas quantidades e tamanho nanométrico, ela exerce um efeito chamado de efeito plasmônico. Então, a prata metálica na superfície do catalisador, ela é capaz de, quando o elétron fotogerado sai da banda de valência para a banda de condução, quando ele chega lá, ele é transmitido por essas nanopartículas de prata metálica. E essa pequena transmissão lá diminui a velocidade com que ele volta, que é o tempo de relaxação. Então, o buraco também fica aberto por mais tempo, e com isso, a atividade catalítica aumenta. Então, essas foram as suposições ou teorias a partir desse trabalho, né? E aí nós temos já outros trabalhos com WLED, que não coloquei aqui, mas essa ideia do efeito plasmônico, de ter uma partícula metálica, já era relatada na literatura, e aí nós passamos a investigar em outros trabalhos, né? Que nós vamos ver um pouco mais na frente. Aqui, eu falei para vocês lá no início que nós tínhamos tanto a questão termodinâmica quanto a questão cinética. A questão termodinâmica está relacionada à energia de banda proibida, ou seja, quanto de energia, qual tipo de radiação, com qual comprimento de onda eu devo utilizar para excitar esses elétrons, ativar esse semicondutor. E a questão cinética é da velocidade de retorno do elétron da banda de valência para a banda de condução. Uma vez que o processo todo ele de oxidação da matéria orgânica, ele começa com os buracos gerados na banda de condução, na banda de valência, desculpe, e os elétrons que foram para a banda de condução. Então, se houver um relaxamento rápido, a atividade diminui. Então, o que acontece aqui? Nós passamos junto com o professor Reginaldo, a associar a essa ideia de fotocatálise, mas com a aplicação de potencial eletroquímico. Porque aí, se a gente aplica um potencial, a gente força o elétron a ficar mais tempo lá na banda de condução. O primeiro trabalho nessa linha, já tem vários trabalhos, foi com finos de tungstênio de cobre depositados em vidro condutor FTO, o trabalho da Aline, o trabalho de mestrado da Aline. O tungstênio de cobre tem estrutura monoclínica, e aqui do lado direito nós conseguimos ver o filme depositado, a espessura do filme de tungstênio de cobre, e aqui há uma micrografia de topo, né, de cima para baixo, que a gente vê a porosidade que ficou o filme e os grãos ou os cristalitos de tungstênio de cobre. Foi feita a caracterização fotoeletroquímica, que nós temos um voltamento cíclico no escuro, ou seja, sem corrente zero, e quando o material é irradiado, isso com luz policromática, houve um aumento de uma corrente, e o interessante de juntar a parte foto com a parte eletroquímica é a possibilidade de nós construirmos gráficos como esse aqui, que são gráficos que a gente consegue ter a posição das bandas de valência e da banda de condução, tanto do catalisador quanto do poluente, que no caso aqui o teste foi feito com rodamina B. Então, essas energias da banda de valência e da banda de condução, elas são obtidas fazendo a associação desse estudo com Chopper, que se liga e desliga a luz, a fonte de radiação. Então, quando você liga, há um aumento de corrente, leva um tempo que o elétron desliga, mantém ligado, aí leva um tempo, desliga, o elétron volta. E aí vai, volta, liga e desliga durante intervalos de tempos cronometrados. Os alunos ficam com o cronômetro no laboratório. E aí a extrapolação aqui fazendo a linearização aqui, a extrapolação dessa curva, a gente consegue obter aqui a energia da banda de condução aqui em cima para o eletrodo de padrão, né, de calomelano, de hidrogênio, e aí a gente consegue obter a energia da banda de condução. E com isso, com o gap energético, né, pegando essa energia menos o gap energético, a gente consegue obter a energia da banda de valência dos materiais. Algo semelhante é feito com o material orgânico, só que não é feito o Chopper, a gente utiliza só a corrente de oxidação ou de redução dele para obter essa energia da banda de condução.
no caso aqui da molécula, o LUMO e o HOMO, né? O mais baixo orbital não ocupado e o mais alto orbital ocupado. Por que é importante ter essa estrutura de bandas, né? Um gráfico como esse? Porque os buracos são gerados na banda de valência. Então, as espécies oxidantes, que são os buracos primárias, que a gente chama, ela está aqui. E esse gráfico demonstra que essa energia é inferior à energia do HOMO da rodamina B. Então, os elétrons que estão aqui, elas podem migrar para a banda de valência, ou seja, para os buracos, e esse processo de migração é a oxidação da rodamina B. Então, olhando para esse gráfico, a gente infere que é possível o tungstato de prata oxidar diretamente a rodamina B, sem necessitar oxidar primeiro a água, gerando radicais hidroxilo. Obviamente que isso também acontece e é possível de acontecer porque essa energia está abaixo da energia da água, né, de oxidação aqui da água. Nós vimos, então, fizemos testes sem luz, fotólise, fizemos teste catalítico para a rodamina B sem aplicação do potencial, o potencial aplicado foi 0,7, e a curva azul com a aplicação do potencial. Então, observe que a queda da concentração de rodamina B ela é maior com a aplicação do potencial eletroquímico do que sem a aplicação do potencial. Isso, a explicação dessa maior atividade é justamente a gente manter separadas as cargas. E aí, esse aumento do tempo de separação das cargas faz com que os buracos fiquem abertos por mais tempo e aí conseguem agir mais rapidamente. Nesse outro trabalho, foi o trabalho da Joseita, uma aluna de mestrado do orientando o professor Reginaldo, foi avaliado o efeito plasmônico de nanopartículas metálicas. No caso aqui foram estudadas prata metálica e platina metálica, depositadas sobre filmes de óxido de tungstênio, né, WO3. Aqui nós temos os difratogramas de raio-x de cada material, do WO3 com nanopartículas de prata e WO3 com nanopartículas de platina. Essas nanopartículas elas foram depositadas a partir por meio de fotorredução. Você tinha o precursor iônico de prata e platina, bem diluído, e aí você aplica a radiação ultravioleta, e aí essa radiação é capaz de reduzir, então, a prata e a platina, né, por meio de reações, obviamente, envolvendo a água. Então, aqui nós temos as micrografias dos filmes, né, de WO3, o com prata e com platina, e a ideia aqui era avaliar se o tempo que o elétron volta, da banda que leva para voltar da banda de valência para a banda de condução, ele aumenta ou não com as nanopartículas metálicas, ou seja, a gente avaliar o efeito plasmônico e depois avaliar isso na atividade fotocatalítica desses filmes. Então, o que se observou aqui, já aqui no Chopin, é que a corrente aqui para os materiais, ela aumenta nos materiais dos dois filmes com nanopartículas, sendo que para a nanopartícula de platina foi maior do que para a nanopartícula de prata. E a partir desse topo da curva aqui, que aqui está em 7, aplicando equações matemáticas adequadas, esse artigo foi publicado na Ionics em 2018, é possível calcular o tempo que o elétron leva para sair da banda de valência para a banda de condução e a de relaxação. Se nós olharmos aqui na tabela, observamos que, comparando os filmes só de WO3 com os filmes de prata e com os filmes que têm platina metálica, há um aumento no tempo de relaxação, né? E esse aumento ele é mais pronunciado à medida que a gente aumenta o potencial em que é medido, que o teste é realizado. Então, esse aumento no tempo de relaxação é em decorrência desse efeito plasmônico que eu falei anteriormente, ou seja, as nanopartículas elas permitem que o elétron, ao chegar na banda de valência, ele passe, percole, não é nem percolar, mas ele seja conduzido por essas nanopartículas e isso aumenta o tempo dele na banda de valência, ou a vida dele na banda de valência. Na Ken Buscan, já em 2000,
fica aparecendo, eu não consigo ver aqui direito. Mas já em 2018 foram publicados os testes catalíticos para este material. Lá foi só, na revista anterior, apenas a parte de caracterização, e aqui foi feito com estrogênio, desculpa, com a progesterona, que é um hormônio, e aí o que se observou é que o material com nanopartículas, a curva verde e a curva rosa, elas têm uma atividade fotocatalítica maior do que o material WO3, o WO3 sem as nanopartículas, comprovando que o aumento do tempo de relaxação promovido pelas nanopartículas metálicas tem efeito no aumento da atividade fotocatalítica dos materiais. E aqui foram feitos 5 ciclos catalíticos, e aí se observa uma manutenção razoável da atividade fotocatalítica desses materiais. Já estamos chegando perto do fim, eu já estou falando demais. Esse é um dos trabalhos mais recentes que nós temos. Ele foi aceito tem cerca de 15 dias, também nessa mesma revista aqui, na Photochemical Photobiology. É um trabalho que nós avaliamos a heterojunção, ou seja, a utilização de 2 semicondutores, em que as bandas de valência e condução, elas se entrelaçam. E aí há 3 maneiras diferentes dessas bandas se conjugarem, né? No caso em questão aqui, as bandas do tungstênio de cobre ficaram internas à região das bandas do óxido de zinco. Esse trabalho foi um trabalho de mestrado do João Paulo, teve a minha orientação com a orientação do professor Reginaldo. Ele sintetizou nanorods de óxido de zinco, nanobastões de óxido de zinco. Aqui é a estrutura teórica, né, desenhada por Graphical Abstract, e aqui nós temos as micrografias, né, com os tubozinhos aqui, os rods de óxido de zinco, e aí sobre esse material foi depositado tungstênio de cobre, né, lá do trabalho anterior da Aline. Então nós temos aqui o filme de tungstênio só de óxido de zinco, com a espessura, olha só como ficou aqui a camada de óxido de zinco sobre o FTO. Aqui o filme só de tungstênio de cobre, né? E aqui o filme de óxido de zinco com tungstênio de cobre por cima, né? Que seria a heterojunção. Qual a importância de utilizar a heterojunção? É justamente a criação de níveis intermediários. E aí, se a criação de níveis intermediários promove um aumento no tempo de relaxação, porque o elétron, ao invés de retornar direto, para retornar, ele encontra outros níveis energéticos que ele pode ocupar. Então, esse aumento faz com que a formação de níveis intermediários faz com que o tempo de relaxação aumente e tende a aumentar a atividade fotocatalítica, né? Como a gente vê aqui, nós temos aqui as curvas cinéticas de degradação, e aí a gente observa que o material, a heterojunção, teve uma atividade fotocatalítica, quando aplicado o potencial eletroquímico, maior do que os materiais separados, o óxido de zinco e o óxido de tungstênio, sendo que foram realizados 5 ciclos catalíticos, sempre naquela ideia de reutilização do material, e a atividade se manteve razoavelmente. Houve uma redução na atividade maior aqui do que nos trabalhos anteriores, porque o óxido de zinco ele é muito fotoinstável, ou seja, ele sofre degradação química quando irradiado, né? E aí o que nós observamos é que o tungstênio de cobre ele conseguiu dar uma minimizada nessa fotoinstabilidade do óxido de zinco por conta da formação de estados intermediários lá no elétron, para o elétron voltar. Por fim, né, já finalizando, já falei aí quase 1 hora, nós temos o efeito de dopagem. Esse é o último trabalho que está submetido, né? Eu fiz a submissão da revisão dele ontem, eu acho. Está submetido para a Surface Interface, é o trabalho da Roberta, que teve a minha orientação. E aqui a inovação nesse trabalho não é nem quanto à dopagem, mas a forma de dopagem. O professor Reginaldo teve a ideia da Roberta fazer um filme de óxido de zinco, da mesma forma lá que o João Paulo fez, só que aqui não é com nanorods ou microrods, no caso,
no caso que você tem plaquetas mesmo de dióxido de zinco, e a dopagem, ela, tanto a síntese do filme como a dopagem, ela foi feita de forma eletroquímica. Ele foi aplicado um potencial de menos 0,9, e aí o zinco que estava presente no precursor na forma de acetato de zinco, ele primeiro forma óxido de zinco, porque a reação, a aplicação do potencial gera a formação de OH-, e esse OH- reage com zinco 2+. Ele forma óxido de zinco na superfície, e à medida que a reação vai prosseguindo, esse óxido vai se formando, sai do hidróxido para óxido de zinco. E o outro, essa parte não é tão inovadora, da formação do filme de forma eletroquímica. O que é inovador é a forma de dopagem do óxido com nitrogênio. Porque pela primeira vez será relatado, a gente espera que o artigo seja aceito, tem tudo para ser, será relatado na literatura a dopagem com N2 gasoso, em fluxo, em síntese direta, né? Na maioria dos casos, e em temperatura ambiente. Na maioria dos casos se usa outra fonte, uma fonte inorgânica de N2 na forma de sal ou de óxido de nitrogênio, e se faz isso em alta temperatura para que o nitrogênio entre na rede ou fique ou substitua átomos de oxigênio na estrutura do óxido de zinco. Então, a gente espera que isso aconteça, na realidade foi feita a 75 graus, na temperatura ambiente, e aqui nós temos as estruturas dos difratogramas de raio-x, tanto do óxido de zinco, que depois esse material foi tratado a 500 graus Celsius, quanto ele dopado com nitrogênio, com diferentes fluxos de nitrogênio, a 10, a 20 e a 30 centímetros cúbicos por minuto. O que nós observamos de flatograma, talvez vocês não consigam ver, porque ele está pequeno aqui para vocês, mas há um pequeno deslocamento desse plano, desse pico aqui de difração, para valores menores, e aí a gente depois observou que isso é em decorrência da dopagem, de fato, do óxido de zinco com nitrogênio, que foi comprovada por estudos de XPS, que estão aqui à nossa direita, que eu vou já abordar. Aqui nós temos as micrografias do filme, do óxido de zinco não dopado, e olha só a alteração na morfologia do óxido de zinco dopado com nitrogênio, e aqui é a espessura do filme, um filme bem fininho, foi formado de óxido de zinco dopado com nitrogênio. Então, esse artigo a gente tinha submetido e os referees, 4 referees voltaram pedindo principalmente, entre outras coisas, mas principalmente a análise de XPS para a gente provar que realmente o nitrogênio dopou o óxido de zinco e de que forma ele dopou, né? Então, a análise de XPS é uma análise superficial e ela é tanto elementar como ela também é capaz de nos dizer se houve alteração na vizinhança do átomo ou não, dos átomos ou não. Então, a gente olhando aqui o espectro do zinco 2P, né, a gente observa que esse aqui de baixo é do óxido de zinco não dopado, e para os dopados, o nitrogênio, há um deslocamento na energia para maior valor energético. Isso já, segundo a literatura, é um indício de que o nitrogênio dopou o óxido de zinco. No espectro do oxigênio, 1S, o que se observa do óxido de zinco a 500 graus para os materiais dopados é o aumento na banda referente às vacâncias de oxigênio. E essa banda aqui representada por HOC, ou seja, um aumento nas vacâncias de oxigênio, e que é indício de dopagem substitucional. Ou seja, o nitrogênio entrou no lugar do oxigênio e, por isso, o cluster ficou vacante de oxigênio. Então, já é indício. E analisando o espectro do nitrogênio S, se observa a presença de 2 bandas. As bandas não aparecem no material não dopado, sendo que a primeira banda é referente à dopagem substitucional, ou seja, sai oxigênio, entra nitrogênio, e a segunda, a dopagem intersticial, ou seja, o nitrogênio entrou, não substituiu o oxigênio, ficou no meio dos clusters. E isso promove um deslocamento da energia, né? Por isso que há um deslocamento da energia do zinco e há deslocamento na energia do oxigênio. Esses deslocamentos, eles não promoveram alteração na energia de banda proibida, alteração significativa,
Isso muito em virtude do fato de termos tido dopagem das duas formas. De acordo com a literatura, a dopagem substitucional, ela promove uma diminuição no gap energético, enquanto que a dopagem intersticial promove um aumento. Então, eles competem um com o outro e terminam tendo variação significativa no gap. No entanto, a dopagem gera estados intermediários de energia entre a banda de valência e a banda de condução, e isso faz com que haja um aumento na resposta de fotocorrente desses filmes dopados, em comparação com o filme não dopado, especialmente aqui para o dopado com fluxo de 20 centímetros cúbicos por minuto. A gente acredita que nos demais houve uma alteração na estrutura cristalina do material que dificultou esse aumento de fotocorrente. Utilizando fazendo o teste fotocatalítico, nós observamos que o material dopado com nitrogênio, tanto sem aplicação de potencial químico, ultravermelho, com a aplicação de potencial químico, eles tiveram atividade fotocatalítica superior ao óxido de zinco, filme de óxido de zinco puro. E isso muito em virtude justamente da presença desses níveis intermediários, tanto na dopagem substitucional quanto na intersticial, e a formação desses níveis intermediários promove um aumento no tempo de relaxação do elétron, mantendo os buracos abertos por mais tempo e, consequentemente, aumentando a atividade fotocatalítica dos filmes dopados em relação ao não dopado. Basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui eu trago um grupo, os coordenadores desse grupo de pesquisa, né, um grupo de estudos em energias renováveis e tecnologias em catálise, que é o professor Laércio Cavalcante, professor Geraldo, professor Reginaldo Silva Santos. Essa foto é antiga, a pandemia não permitiu a gente tirar uma foto mais recente, mas muitos dos alunos que aqui estão ainda permanecem no grupo. E agradecer os parceiros, obviamente agradecer à Universidade Estadual do Piauí, ao Programa de Pós-Graduação em Química, tanto da UES como da Federal, aos laboratórios da UFSCar, especialmente o laboratório do professor Elson Longo, a UERN, a Estadual do Rio Grande do Norte, a Unesp, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a UFABC, ao CNPq e a CAPES. Sem esses parceiros é impossível a gente realizar a pesquisa atualmente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e pela paciência aí de ficarem quase uma hora aí comigo. Teve uma pergunta que colocaram aqui no chat, que foi da Joselita Costa, tá certo? Ela lhe parabeniza e agradece pela sua excelente palestra, e ela tem um questionamento. Ela quer saber como é que ocorre o cálculo da área da SBA15. Muito bem. O cálculo da SBA15 ela é feita por adsorção e dessorção de nitrogênio. Os artigos do grupo que tem o material que tem a SBA15, como no artigo do João, do artigo do Tadeu e do Filho, o que acontece? O aparelho se chama porosímetro, a gente coloca a SBA15 lá e faz a deposição de nitrogênio com o aumento da pressão. Então, é um processo físico, a gente vai aumentando a pressão de nitrogênio, e aí, à medida que a pressão vai aumentando, a quantidade de nitrogênio vai sendo depositada e o volume de nitrogênio gasoso no bulbo vai diminuindo. Então, o aparelho consegue, a partir do volume de nitrogênio que foi depositado, usar a equação de BET, né, Barrett, Emelet e Teller, e calcular a área superficial do material. Não só da SBA15, mas de qualquer outro material poroso. E tem o aparelho tem outros métodos, né? Tem o método de T-plot, de alpha-plot, que são métodos que são utilizados para determinar a porosidade. Ou seja, eles conseguem, a partir da curva de adsorção e dessorção de nitrogênio, determinar o diâmetro médio que os poros têm, fazer a curva de distribuição dos poros, e é, inclusive, possível dizer qual é a área que está externa, na superfície externa do material, e a área de superfície interna do material. Eu vou responder aqui o Antônio Moraes.
Perguntou se a fotooxidação pode ser usada para o tratamento de esgoto a céu aberto com essa fonte de radiação solar em todo o Nordeste. Eu diria que a céu aberto, pensando em jogar o catalisador dentro de uma lagoa de estabilização, seria um desperdício de catalisador, seria um volume gigantesco. Mesmo que o catalisador ele consiga degradar o poluente com a radiação solar direta. O ideal seria desenvolver um mecanismo, um equipamento em que a gente canalizasse esse esgoto, o tubo fosse transparente e a gente depositasse a camada de óxido no interior desse tubo transparente. E aí esse tubo ele ficaria exposto à radiação solar direta. A energia passaria pelo tubo transparente, excitaria o semicondutor e aí trataria o poluente. Alguns protótipos dessa natureza já foram desenvolvidos e relatados na literatura, mas o caminho seria muito esse, de você canalizar e passar isso por dentro de um sistema de tratamento, e não a ideia de céu aberto me deu a de usar a lagoa de estabilização para fazer o tratamento. Seria muito catalisador para fazer isso. Certo. Então, a pergunta é parecida com a que o colega fez, só que levando não para o tratamento de esgoto em si, mas sim da água, né? Embora eu não fizesse parte do grupo do professor Geraldo em si, mas eu estava sempre ali perto da Joséita, do pessoal que trabalha com essa área, e sempre me vinha à mente algo muito utópico em relação aos processos heterogêneos, né, oxidativos aí heterogêneos. A perspectiva de vocês que trabalham nessa área para o tratamento de água. Então, eu sempre me imaginava o seguinte: um dia chegando numa estação de tratamento da água e encontrando placas gigantes de supercondutores para poder fazer esse processo oxidativo. Como é que vocês, pesquisadores da área, veem essa minha forma, né, digamos assim, leiga, já que não é a minha área, né, chegar e encontrar super placa de semicondutores dentro da estação de tratamento de água, tendo visto que o tratamento que nós temos hoje ele não resolve esse problema de degradação das moléculas que foram apresentadas aqui. Então, minha pergunta é assim: como é a visão de vocês, digamos assim, para um futuro próximo em relação ao tratamento da água, tá certo? Dessas moléculas que nós estamos aí todo dia ingerindo? Magno, foi uma boa pergunta. E a ideia é assim: nós até já iniciamos, junto com a ideia do projeto de mestrado do João, um dos meus alunos que agora está no doutorado, era de nós construirmos um filtro capaz de fazer o tratamento da água. Né? E aí, quando a gente fala de tratamento da água, a água pode ser a água na estação na ET, né? No tratamento de esgoto, ou na ETA. Certo? O princípio de funcionamento seria basicamente o mesmo. E a ideia era essa, de construir um filtro com semicondutores, no caso suportado em SBA15, na carga do filtro, né? E aí a gente passaria um fluxo de água contaminada e irradiaria esse filtro semicondutor para observar, analisar o tratamento posterior, ou seja, transformar o conhecimento científico numa tecnologia. Então, nós ainda temos, o Reginaldo e o Laércio, nós já chegamos a escrever esse projeto, né, de filtros inteligentes para tratamento de efluentes, e acho que nós temos também que evoluir e pensar nessa tecnologia de conseguir suportar em tubos de vidro. Não precisa ser necessariamente condutor, mas depositar no interior do vidro, esses tubos de vidro, os semicondutores, e testar esses sistemas a céu aberto para ver a capacidade de tratamento de água, seja na ETA ou seja na ET, né? Seja da água, tratamento de captação de água, e seja tratamento de captação de esgoto. Certo, obrigado, professor. Então, não é muito utópico, não, a minha forma de pensar. Antes mesmo de entrar no mestrado, né, eu já tinha uma preocupação ao pagar uma disciplina, se eu não me engano, lá na Federal, com a professora Conceição, sobre a questão de lixo, né, onde ela nos mostrou um documentário bem antigo, da época de 70, 78, a época que eu estava nascendo, né, em que já se tinha trabalho mostrando como
os hormônios femininos, eles têm afetado a espécie macho, né? Questão jacaré, então tem muitas pesquisas nessa linha. E quando você, lá na sua introdução, falou, isso me veio à mente, né? A questão de como determinadas substâncias, elas estão modificando, né? A questão dos caracteres sexuais. Muito bem. Tinha uma outra pergunta aqui no chat, Gustavo, do Lucas Oliveira. Perguntando por que há tão poucos trabalhos do tratamento de efluentes com fármacos, né? Lucas, esses são poluentes emergentes, então as pesquisas com esse tipo de poluentes elas estão crescendo agora. Tenho a impressão que esse documento é um relatório, né, da Royal Society, lá do Reino Unido. Ele vai impulsionar grandemente as pesquisas na área de tratamento de efluentes em virtude da contaminação com fármacos, né? O relatório é muito preocupante, feito em todo o mundo. Vocês podem até procurar esse relatório na internet, é tranquilo de encontrar. Obviamente ele está todo em inglês, mas você vai ver lá que é extremamente preocupante, especialmente a questão da resistência bactericida. Nós teremos um aumento muito grande de doenças não tratáveis, porque nós não teremos medicamento capaz de tratar essas doenças em virtude da resistência bacteriana desenvolvida pelo lançamento de excretos de fármacos em esgotos. E esse problema, obviamente, ele é muito maior em locais onde há tratamento de esgoto. Isso porque o esgoto é todo coletado e lançado num único local. E aí se concentra todos os poluentes e depois volta para os efluentes. Então, esse assim, é uma faca de dois gumes. Em países como a Suíça, por exemplo, que tem 100% dos dejetos tratados, é uma situação muito preocupante. Então, antes de finalizar, professor Geraldo, a gente vê que realmente é uma preocupação muito grande que nós temos com essas indústrias, tanto as farmacêuticas quanto essas as indústrias têxteis, né, que também jogam muito corantes nos rios e afluentes e poluindo. Então, assim, o meu questionamento assim era querer saber se tem uma preocupação por parte dessas empresas hoje, se o grupo fez assim já uma prospecção ou se realmente eles jogam lá e não estão nem aí, se tem algum método que eles já utilizam para poder tentar fazer essa renovação dessa água, essa despoluição no caso, e se assim tem algum tipo de investimento por parte dessas empresas justamente nas universidades para realmente pesquisar esses novos materiais que até futuramente podem contribuir para que aquela empresa, ela, digamos assim, seja de uma forma, como é que eu posso falar, ambiental, que ela tem essa preocupação ambiental. Professor Gustavo, nós temos uma legislação ambiental bem rígida, mas não é cumprida, porque não há fiscalização. E o que norteia quase que 100% das empresas brasileiras é o capital, é o lucro. Então, se vai trazer gasto, não vai ter investimento naquela área. Então, eu particularmente, o nosso grupo não fez esse estudo de prospecção, mas outras universidades já o fizeram, inclusive aqui no Piauí. Acho que eu relatei aqui na apresentação que o professor Edmilson Miranda, lá da Universidade Federal, né, que é inclusive diretor do Centro de Ciência da Natureza, ele fez uma pesquisa analisando as águas, falando com as prefeituras, com as indústrias, falando inclusive com a empresa de tratamento de água e esgotos do estado do Piauí, à época, né, ainda era a GESPISA que tomava de conta da água de esgoto de Teresina, e as respostas foram, ele foi altamente criticado, inclusive, pelo pessoal da GESPISA, por estar externando um problema social, ambiental e de saúde
para Teresina. Ou seja, ele foi procurar a GESPISA para tentar, junto com a GESPISA, resolver o problema, e a GESPISA disse, rapaz, fique calado, porque a gente não quer que isso se espalhe. Então, atualmente, Teresina e nenhuma outra cidade do estado tem qualquer tratamento capaz de mineralizar os poluentes orgânicos. Os tratamentos que são feitos aqui são tratamentos de adsorção, e aí depois, isso nem em todas as estações. As que fazem tratamento de adsorção, e o material adsorvido, adsorvado, junto com o adsorvente, depois é descartado em um terreno. Então, o poluente é retirado da água e é jogado no solo. Então, não está fazendo tanta diferença para o meio ambiente assim. Então, não há tratamentos utilizando processos oxidativos avançados. Pegando uma universidade ainda maior, talvez a terceira ou quinta maior universidade da América Latina, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá tem o programa de pós-graduação em Química, na área de Química lá, é voltado para o ambiente, Química Ambiental. E eles fizeram já estudos de levantamento em córregos da região metropolitana de Porto Alegre e encontraram altíssimas concentrações de antibióticos e de hormônios, né? Os hormônios, eles têm essa pesquisa que eu falei da Royal Society, ela foi basicamente com antibiótico. Só que os hormônios têm uma concentração muito maior, especialmente os hormônios utilizados por 99,99% das mulheres de quase todo o país, de todo o mundo, né? Todo o planeta Terra, que tomam anticoncepcional. Então, as mulheres que tomam anticoncepcional, aquilo é um hormônio. E só cerca de 15% da dose que elas tomam é assimilada pelo corpo. O restante é descartado da mesma forma. Então, esses hormônios vão parar na rede de esgoto. Não há tratamento para degradá-lo. E esses hormônios, do mesmo jeito que tem efeito no corpo do humano, no corpo das mulheres, tem efeito sobre os outros animais aquáticos e dentro da cadeia alimentar. Os animais que comem os crustáceos, depois os peixes, e assim vai por diante. Então, as alterações genéticas, as alterações endócrinas nos animais, elas estão cada vez mais constantes. E não há essa preocupação. O pessoal lá do Rio Grande do Sul, da Fortes, fez esse levantamento, e mesmo lá, sendo um programa de pós-graduação na área, voltado e tudo mais, as indústrias não dão tanta atenção para isso, porque a legislação não é aplicada. A legislação brasileira já prevê, mas ela não é aplicada de forma adequada, não é fiscalizada de forma adequada. Então, nós temos esse problema. Antes de finalizar, Gustavo, eu gostaria de fazer um convite aos que estão presentes. Amanhã, o PPGQ da UES tem também um ciclo de palestra, uma palestra a cada 15 dias, e amanhã nós teremos a palestra do professor Valquimar. Ele é um químico teórico, então quem gostar aí de simulação computacional, não perca a palestra dele amanhã. O link para assistir a palestra, ele será disponibilizado depois que você fizer a inscrição na palestra. Diferente aqui do CIP, que vocês fizeram a inscrição uma única vez, lá se faz a inscrição para cada palestra. E o link de inscrição está disponível nas redes sociais do PPGQ, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, é uma oportunidade de aprender cada vez mais. Ele vai falar de coordenação química, né? Então, é extremamente importante. Tem coordenação de ligação, na realidade. Então, era isso. Sigam as redes sociais do PPGQ, que tem sempre umas novidades lá. Obrigado a todos.